Saudações aos telespectadores da TV EAD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje nós temos estúdios, doutora Fernanda Abreu, advogada, palestrante, professora universitária, sobre a temática Direitos Humanos e Democracia, à luz do mês de março, a questão do mês da mulher. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica Direito. Nós temos aqui nos estúdios a doutora Fernanda Abreu. Seja bem-vinda ao programa Dinâmica Direito. Obrigada, Nazê. É uma satisfação muito grande estar presente, atender o seu convite, especialmente para falar sobre um tema tão importante, tão oportuno no momento, linkar, a gente tratar aqui de algumas ideias que mostram a ligação entre o direito, a democracia e o momento jurídico que a mulher vive na nossa realidade é de suma importância. Então, eu agradeço o convite e espero contribuir para que a gente realmente tenha esclarecimentos jurídicos sobre esse tema. Fazendo aqui um pequeno resumo do currículo da doutora Fernanda. Ela, como a gente falou, advogada, professora universitária, graduada pela UERN, com especialização em Direitos Humanos e com mestrado em Direito Constitucional pela UFRN. Então, uma pessoa, inclusive, capacitada para falar sobre essa temática tão importante. Como a gente falou, doutora Fernanda, o mês de março, mês da mulher. Sim.
Nós trouxemos, inclusive doutora Camila Luiz, né, da Comissão da Mulher Advogada, nos sábados anteriores, para falar essa importante temática. Mas, assim, eu lancei a pergunta para a doutora Camila, lanço agora para a senhora. Mês de março, a mulher tem algo a comemorar diante de todo esse contexto sociopolítico que vivemos no nosso país hoje? Então, Nazil, com relação a essa pergunta, eu acho que é oportuno a gente sentir em que momento especial da nossa democracia nós vivemos. A nossa Constituição, né, a Constituição de 1988, uma Constituição democrática, uma Constituição que se propôs a ser cidadã, uma Constituição que prevê expressamente a igualdade entre homens e mulheres, ela completa este ano 30 anos. Então, a gente considera que é um momento sui generis, importantíssimo, para a gente tratar dessa temática e fazer uma pergunta que é essencial. É saber se essa igualdade entre homens e mulheres, que está escrita textualmente na nossa Constituição Federal, se esse texto já conseguiu ser transportado para a realidade. Né? A gente precisa se perguntar isso. O Dia Internacional da Mulher é também interessante a gente perceber, ele é um dia, né, que foi pensado, que foi criado no fim do século XIX, início do século XX, e a ideia da criação desse dia, que a gente precisa resgatar, né, era a de que a gente pudesse celebrar as lutas e as batalhas das mulheres em particular, né, por avanços e por direitos, tanto no âmbito privado, no âmbito doméstico, quanto no âmbito público, né, especialmente quando se diz respeito ao trabalho, à atividade profissional. Então, essa pergunta, para responder uma pergunta sobre se a gente teria o que comemorar, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se os avanços que a gente já obteve legalmente, né, desde que esse dia foi criado até os dias atuais, se esses avanços são suficientes para transformar essa igualdade em algo real. São, infelizmente, no momento, esse dia ele necessita ser ainda um dia de luta, um dia de comemoração, né? A mulher não é mais tutelada pelo homem, como foi recentemente no nosso ordenamento jurídico. A gente não fala mais no nosso Código Civil atual como falava no Código anterior em pátrio poder, a gente já fala hoje em poder familiar, né? Sugerindo que o poder dentro da família ele não é algo que pertence só ao homem, mas também à mulher. A gente teve alterações recentes muito significativas no Código Penal, especialmente referente aos antigos crimes contra os costumes que foram substituídos por crimes contra a dignidade sexual, né? A mulher, desde a instituição desse dia, deixou de ser um indivíduo que não tinha condições jurídicas de votar para ser um indivíduo votante, portanto, com capacidade de participar das decisões políticas do país. Então, assim, a gente teve muitos avanços. No entanto, a situação que nós enfrentamos hoje ainda é bastante preocupante. A violência contra a mulher ainda é uma coisa muito incidente na nossa realidade, né? A divisão das atividades da mulher entre espaço público e espaço privado, ela ainda é muito nítida. Embora a mulher tenha alçado voos no âmbito profissional, de maneira geral, ela ainda ganha, no cômputo geral de profissões, algo em torno de apenas 75% dos salários dos homens, né? Embora, teoricamente, não teoricamente, mas estatisticamente, as mulheres sejam mais escolarizadas. Politicamente, Nazil, nós ainda apresentamos uma representação parlamentar de apenas 10% no país, embora estatisticamente nós sejamos mais de 50% do eleitorado nacional, né? Então, assim, são muitos pontos que a gente precisa tratar, que a gente precisa discutir, né? Há muitas informações que ainda precisam ser obtidas da sociedade, mas, de maneira geral, nós temos o que comemorar, mas esse dia precisa continuar sendo um dia de luta, especialmente nesses campos, creio eu, que eu acabei de referir, certo? Na divisão entre esfera pública e esfera privada, na participação política da mulher, na luta contra a violência e também na sua participação no âmbito do trabalho profissional remunerado.
Doutora Fernanda, a senhora é uma das advogadas mais bem-sucedidas que eu conheço. A sua equipe, o escritório que a senhora atua, é um escritório de referência aqui na nossa cidade. Mas aqui sim, uma pergunta bem pessoal e subjetiva. A senhora, na sua labuta diária como advogada, a senhora, na condição de mulher, já enfrentou algum tipo de preconceito, doutora, por parte, seja de servidor, do Poder Judiciário, ou mesmo da clientela? A senhora pode tentar dar esse quadro, esse resumo, né? Há muitos condicionantes, penso eu, que têm importância no âmbito jurídico para a nossa profissão. Não só a condição de mulher, né? Não só a condição de mulher importa. Né? Há uma visão, penso eu, geral da sociedade quanto ao que seria o advogado ou a figura do advogado ideal. Acho que um dos papéis que nós temos enquanto mulheres e enquanto jovens também, né, é exatamente desmistificar as possíveis ideias sobre o que seria ou que poderia ser o tipo ideal de um profissional do direito. Né? Para mim, o tipo ideal de profissional do direito é o tipo ideal de um profissional qualificado, preocupado, humanizado, um profissional que tem condições hoje de dar respostas não apenas juridicamente fundamentadas, mas também humanamente consistentes. Né? Não basta você ser um profissional qualificado do ponto de vista das leis, você precisa também ter uma formação que nós chamamos hoje de formação humanística, é muito importante para que nós atuemos adequadamente enquanto advogados na sociedade. Particularmente no escritório do qual eu participo, eu sempre tive a felicidade de me sentir suficientemente incluída. Então, acho que não poderia dizer, assim, pelo menos não de cara, que tenho sofrido preconceito, não por parte dos meus colegas de escritório, pelo contrário. Nesses quase 19 anos de escritório, eles têm sido figuras bastante preocupadas com a minha posição no mundo jurídico, com a minha inclusão, com a minha relação com o direito, né? Então, nós temos essa relação especial. No âmbito jurídico em geral, no entanto, eu ainda acho que há, tanto para a sociedade quanto para este âmbito, um perfil, né? Ou a propositura de um perfil ideal que nem sempre coincide, né, com a circunstância de você ser mulher e de você ser jovem. Certo? Especialmente, por exemplo, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, eu sempre faço um comentário específico. Eu vejo que há um esforço atual por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, vejo isso especialmente partindo do âmbito federal, no sentido de fazer com que as mulheres elas ocupem mais posições de destaque, ou seja, mais posições de gestão dentro dos órgãos da OAB. Posições tão representativas quanto o percentual de mulheres que hoje ocupam a ordem. A gente ainda não chegou na igualdade percentual entre homens e mulheres no âmbito da advocacia, mas a gente está chegando pertinho, né? Não estamos ainda tão próximas quando se trata de ocupar cargos de gestão, né? Posições proeminentes dentro dos conselhos, dentro dos órgãos. Então, assim, eu considero essa preocupação da OAB uma preocupação especialmente importante. Essa preocupação das mulheres nos postos de gestão, que represente o que nós somos numericamente na sociedade, é crucial. Certo? É crucial, porque nós mulheres somos tão capacitadas quanto os nossos colegas homens para ocupar tais posições. Nós temos trabalhado para galgar tais posições. E se quantitativamente e qualitativamente nós temos essas condições, por que não está lá? Não é? Quais são os motivos? Eu sempre me pergunto, Nazil, quais são os motivos pelos quais nós não estamos lá? Na mesma proporção que os nossos companheiros homens estão. Certo? Só para você ter uma ideia, por exemplo, do ponto de vista do Poder Judiciário, já saindo um pouco do âmbito da OAB, né, já do ponto de vista do Poder Judiciário. Vamos tomar o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, como referência, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, guardião da Constituição Federal. Né? Então, o STF, ele só teve a primeira mulher sentada em seus bancos como ministra 100 anos depois da sua criação.
né? 100 anos depois da sua criação é que ele teve a primeira mulher sentada lá como ministra, e hoje nós não temos, estamos muito longe de ter uma representação igualitária nesses órgãos de cúpula. O Brasil, inclusive, ocupa uma lastimosa posição internacional, está entre os últimos países quando se fala em mulheres situadas em posição de gestão. Então, isso precisa mudar, porque qualitativamente e quantitativamente nós temos condições de fazer isso. Aí você pergunta quem, né? Quem poderia fazer isso? Eu penso que isso deve ser um esforço social e que as entidades coletivas, né, as organizações governamentais e não governamentais, inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil, o Poder Judiciário, né, e os demais representantes da classe jurídica, eles devem ter um compromisso especial com a promoção dessa igualdade entre homens e mulheres. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Fernanda Abreu, advogada, professora universitária. De início falamos a questão, né, sobre a questão do mês da mulher, como deve ser tratada a temática. Por isso, doutora, pela segunda vez, só esse mês, trouxemos representantes, né, do sexo feminino para falar desse tema tão importante. Mas vamos entrar na temática específica, doutora Fernanda, pessoal de casa, sobre direitos humanos e democracia. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui com a doutora Fernanda Abreu, advogada, professora universitária. Estamos fechando agora a temática, doutora, questão de direitos humanos e democracia. Definir a temática tão importante, pessoal de casa, pessoas leigas, muitas vezes, doutora Fernanda, motivada até pela mídia, que muitas vezes desinforma ainda mais a população, defina para a gente o que é direitos humanos. Esse é um ponto essencial, realmente, do tratamento do direito. Eu acho, na verdade, que entender o que sejam os direitos humanos é algo que a gente precisa desde cedo, né? Não só na nossa formação mais avançada de graduação, mas desde pequenininho, desde criança. A gente precisa entender
né, que os direitos humanos nada mais são do que aqueles direitos que são titularizados por todo e qualquer ser humano. Isso significa dizer o quê? Que não há nenhuma condição, na verdade eles são um conjunto, uma soma de direitos, como vida, liberdade, igualdade, propriedade e uma série de outros, né, eles são um conjunto, uma soma de direitos que pertencem a todo e qualquer ser humano, independentemente de sua cor, de sua raça, de seu sexo. O que é mais marcante nesses direitos é que eles partem da ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos igual dignidade. E essa dignidade ela precisa ser respeitada, seja pelo Estado, seja pela sociedade. Muito bem. Doutora Fernanda, o que acontece muitas vezes é que há essa confusão. Acontece um fato e diz, os direitos humanos foram lá e soltaram o meliante. Confunde-se, né, que direitos humanos é direito de bandido. Mas nada mais é do que uma declaração, uma confirmação da condição humana, né, como a senhora falou, de dignidade. Na atual condição do nosso país, doutora Fernanda, esse quadro de instabilidade, tem pessoas que falam de golpe, o estado, né, de exceção. Como a senhora vê a questão de direitos humanos nesse contexto tão aflitivo do nosso ordenamento jurídico? Nazeu, atualmente, quando alguém me pergunta sobre os direitos humanos, a minha primeira posição é uma posição de extrema preocupação. Na conjuntura atual do país, o sentimento que nós temos enquanto juristas é de retrocesso quanto à proteção e à defesa desses mesmos direitos, né? É preciso a gente perceber que quando a gente fala em direitos fundamentais, por exemplo, que são aqueles direitos que estão na Constituição Federal de 1988, né? Os nossos direitos individuais, coletivos, os nossos direitos políticos, os nossos direitos sociais. Lembrando que os direitos ligados à Previdência Social e ligados às relações de trabalho também são direitos fundamentais importantíssimos. Então, quando a gente fala em direitos fundamentais, que são esses nossos direitos cruciais que estão postos na Constituição Federal de 1988, a gente também está falando de direitos humanos, né? Direitos humanos eles seriam uma expressão gênero e direitos fundamentais seriam uma expressão espécie, porque os direitos humanos eles contemplam especialmente direitos desta mesma ordem ou desta mesma natureza, mas que estão protegidos em documentos internacionais os mais variados. Então, é importante você ter direitos fundamentais na Constituição e ainda falar em direitos humanos em tratados, convenções e documentos internacionais, especialmente aqueles dos quais o nosso Brasil seja signatário, né, com os quais ele concorde, os quais ele subscreva, é essencial, é crucial. Porque os direitos humanos e os documentos que contêm esses direitos, eles protegem ou fazem com que nós, enquanto brasileiros, tenhamos uma dúplice proteção. Então, nós temos a proteção para os nossos direitos na Constituição Federal e temos também nos documentos internacionais de direitos humanos, né, no âmbito internacional, tá certo? A minha preocupação hoje com relação a esses direitos, e eu falei anteriormente em retrocesso, né, está ligado basicamente à quantidade de reformas pelas quais nós estamos passando, especialmente a reforma trabalhista, né, a perspectiva da reforma previdenciária. Um outro aspecto que me preocupa bastante é a questão dos investimentos em saúde, e especialmente em saúde e em educação. Que a gente vê que no Brasil os investimentos em políticas públicas de saúde e educação, esses investimentos eles têm sido drasticamente reduzidos. Certo? Isso impacta seriamente na efetividade tanto dos direitos fundamentais como dos direitos humanos. Não há uma outra forma de fazer com que esses direitos saiam do papel, especialmente os direitos sociais, senão através de medidas do poder público, e essas medidas têm ou necessitam realmente de recursos ou de investimentos de natureza financeira. Não há outra forma de tirar esses direitos do papel, senão avançando quanto a esses investimentos. Se a gente vive uma realidade no país onde há um recrudescimento, ao invés de um avanço no tocante aos investimentos para a promoção de direitos fundamentais, os direitos humanos, por conseguinte, também sofrem. E a nossa democracia fica combalida
certo? Por que a nossa democracia fica combalida? Por que a nossa democracia fica ameaçada? Certo? Porque a democracia, naquela definição mais antiga do Abraham Lincoln, né, o governo do povo, pelo povo, para o povo, mais concretamente ela pode ser entendida como um governo da maioria onde se respeite o direito da minoria. A efetivação de direitos, tanto das maiorias como das minorias, é um elemento essencial de toda e qualquer democracia. No momento em que você tem retrocessos na efetivação desses direitos, você irremediavelmente promove ataques à democracia. Fora as outras circunstâncias excepcionais que nós vivemos hoje. Esse ataque midiático que a perspectiva dos direitos humanos tem sofrido é outro ponto de extremada preocupação. Porque se você tem um conjunto de direitos que é essencial para a democracia, que é essencial para o Estado Social de Direito, que é essencial para que as pessoas obtenham realmente sua dignidade, e você tem retrocessos no investimento, e você tem um ataque generalizado à percepção desses direitos, fazendo com que as pessoas passem a acreditar que eles não são necessários, são inúteis, ou então que eles servem apenas a uma parcela diminuta da sociedade. Então, que tipo de democracia nós temos? Qual é a qualidade da nossa democracia? Ela sofre. Hoje, a nossa democracia sofre bastante com isso. Tá certo? E o nosso Estado Constitucional de Direito sofre mais ainda. Não existe Constituição efetiva sem a efetivação de direitos fundamentais e de direitos humanos. Então, onde essa conjuntura na qual nós estamos vai nos levar é algo extremamente preocupante. E mais preocupante ainda é o ataque que a perspectiva dos direitos humanos tem sofrido, porque eles são essenciais, eles são cruciais para a defesa da democracia. Só sabe a importância dessa questão de direitos humanos quem é preso injustamente, quem é denunciado, né, quem sofre, quem é tolhido no seu direito de vir de maneira ilegal, doutora. Já aconteceu casos, né, da gente ter que intervir, né? Imagine confundir um cidadão de bem que está voltando do seu trabalho, né? Confundir com um elemento, né, com um meliante, né? Essas pessoas, ou não apenas essa pessoa, mas todo mundo merece um direito, né, da sua dignidade, de ser bem tratado, direito de resposta. Então, há muita confusão, doutora Fernanda, a senhora é muito feliz nesse ponto, a senhora pode falar até melhor do que eu. É muita confusão, né, da mídia, a mídia negativa, tolhendo a questão dos direitos humanos. Se existem ONGs que estão atuando, né, em favor de organizações criminosas, se existem pessoas de má fé que atuam, né, se travestem, né, de ativistas de direitos humanos, essas pessoas, doutor Fernando, devem ser, né, tiradas desse meio tão importante. Mas as cartas, como a senhora falou, os documentos, né, todas as garantias individuais devem ser preservadas, lutadas, devem continuar sendo bandeira da nossa Constituição, do nosso ordenamento. Um ponto que eu sempre coloco de maneira muito concreta quanto a isso aí que você acabou de colocar é o seguinte: o direito, via de regra, trabalha com a norma. E a norma, ela é o que nós chamamos no direito de geral e abstrata. Isso significa dizer que você não faz uma norma para cidadão A, outra norma para cidadão B, outra norma para cidadão C. As normas são gerais, abstratas, elas são feitas para todos os cidadãos, respeitadas as particularidades, né, de cada um. Não é possível você escolher a priori, sem o devido processo legal, sem a garantia de direitos, não é possível você escolher a priori ou indicar a priori quem deve ser punido, quem não deve ser, né? Nos sistemas acusatórios, quem é o que a sociedade chama de bandido, quem não é, né? Essa definição ela não se dá a prioristicamente. Como assim? Ela não se dá sem uma investigação. E uma investigação que proteja os direitos fundamentais do cidadão que está sendo acusado. Talvez isso leve muitas vezes a confusões, né? Porque o sistema é demorado, o sistema leva um tempo até investigar, leva um tempo até conseguir chegar a um resultado. E muitas vezes isso produz injustiças. Nós não podemos ser cegos a isso, né? Direito não é sinônimo de justiça, embora nós gostaríamos muito que fosse.
todos nós juristas gostaríamos muito que direito fosse sinônimo de justiça. Mas, na verdade, a justiça ela é uma busca do direito. Tá certo? Ela é uma busca do direito. Nós não podemos, a pretexto de buscar a justiça, cometer injustiças. Né? Na verdade, o conjunto de direitos fundamentais e o conjunto de direitos humanos que estão postos na Constituição e nos documentos internacionais, eles são mecanismos ou instrumentos principais para a defesa do cidadão contra os desmandos, né, e contra as arbitrariedades estatais. Eles surgiram para isso e continuam existentes para isso, tá certo? O que as pessoas acho que demoram ou têm dificuldade de entender, né, são as falhas do sistema contra as quais nós temos que continuar batalhando. E o outro ponto que elas demoram a entender é que qualquer um de nós pode necessitar dessas garantias. Todos nós somos titulares delas. Nem toda acusação, Nazil, é justa. Nem todo acusado é culpado. E como garantir, então, minimamente a realização da justiça nessas circunstâncias? Onde nós, seres humanos, cometemos tantas falhas, onde o sistema também é falho. Certamente, Nazil, não é subtraindo as garantias constitucionais e subtraindo os direitos que nós levamos tanto tempo para obter e para consolidar. Eu acho bastante interessante essa perspectiva do direito constitucional, sob a ótica, especialmente penal. As pessoas têm uma ânsia de conhecer o direito penal, de tratar do direito penal. Mesmo na universidade, é um dos direitos que mais interessa, né, ao alunado. Eu não sou uma penalista, eu sou uma civilista, né? Eu trabalho essencialmente com direito civil, né, com direito administrativo, mas me permiti durante algum tempo estudar o direito penal constitucional. Me permiti durante algum tempo estudar o direito penal constitucional e as garantias que estão postas na Constituição. O que eu quero só que a gente entenda, que fique muito claro, é que as garantias que estão lá, elas não são garantias titularizadas só por bandidos. Elas são garantias titularizadas por todo e qualquer cidadão. E a finalidade delas é proteger nós, cidadãos, dos desmandos e das arbitrariedades estatais, para que todos nós tenhamos, caso haja necessidade de sermos julgados, tenhamos um julgamento justo. Ressalto para você que essa teorização, ela parece muito bonita, né? Ela é de fato muito bonita, e alguém pode dizer assim, Fernanda, isso é muito ideológico, porque na realidade as coisas têm acontecido de maneira distinta. A nossa sociedade está afundada em problemas, especialmente de segurança pública, a criminalidade está posta nas ruas. E qual é a informação, qual é o papel, qual é a solução, qual é a saída que o direito dá para isso? Já que você está falando que a Constituição possui direitos assim tão bonitos, que devem ser preservados, que devem ser mantidos lá. Certo? A questão da segurança pública, ela é uma questão crucial para o nosso momento dentro do Estado de Direito. Realmente o Estado está necessitando dar uma resposta eficaz ao problema da segurança pública. Certo? Qual é essa resposta? Eu não posso dizer. Nós do direito não temos como sozinhos dar uma resposta a isso. Nós temos interdisciplinarmente como auxiliar dessa resposta. Para o momento, o que eu posso dizer é que, com certeza, subtrair direitos fundamentais, eliminar direitos humanos, né? Com certeza, essa não é uma resposta adequada para o problema da segurança pública. Qual é? Precisamos construir essa resposta, mas precisamos. Doutora Fernanda, vamos chamar um intervalo, mas já preparando a pessoa de casa, que, aproveitando o ensejo, vamos falar aqui sobre a intervenção, né, da federal, né, intervenção federal no Rio de Janeiro, se isso é legal, se é constitucional, se ou não, né? Vamos escutar a doutora Fernanda nesse ponto específico, já que ela falou aqui de segurança pública. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Hoje o assunto é muito bom. Direitos humanos, democracia e, no caso específico, né, o Rio de Janeiro, doutora Fernanda, naquele clima, tanta estabilidade, né, instabilidade, a questão de insegurança, né, a nossa autoridade máxima, Michel Temer, achou por bem decretar a intervenção federal naquele estado, né? Eu acredito, se eu não me engano, o próprio governador fez um pedido, né, inicial e foi deferido. O que a senhora acha, né? Eu tenho aqui alguns dados, até o momento, 3 crianças mortas, 4 arrastões, uma rebelião, um presídio, 35 tiroteios e um número que ninguém sempre lembra, que é 11 militares mortos, né, nesse processo de intervenção. Doutora Fernanda, constitucional, legal ou não? Nazil, eu vou ousar dar uma resposta bastante direta antes de justificar. Na minha opinião, essa intervenção não é constitucional, certo? Veja bem, tem alguns aspectos que a gente precisa, ou no mínimo ela não é constitucionalmente adequada, por assim dizer. Veja que alguns aspectos a gente precisa considerar aí. Qual foi o motivo? Primeiro, que tipo de intervenção aconteceu no Rio de Janeiro, né? Uma intervenção decretada, ou seja, efetivada por meio de decreto do presidente da República, em uma das unidades da federação, mais especialmente o Rio de Janeiro, né? Uma intervenção, eu vi que você ia falando no início, intervenção militar, voltou, falou intervenção federal, foi isso que você pensou? Muita gente tem chamado essa intervenção federal, né, oficialmente federal, de intervenção militar, porque ela é uma intervenção que se deu de forma restrita à área da segurança pública, o que é bastante curioso. E o outro aspecto é que ela é gerida militarmente, né? Quem comanda a intervenção são as Forças Armadas. Basicamente, as Forças Armadas, nesse caso, precisam responder ao presidente da República, mas tem o poder, através desse decreto, de requisitar do Estado do Rio de Janeiro todo o aparato necessário para redesenhar a questão da segurança pública no âmbito do Rio de Janeiro, certo? Então, ela é uma intervenção oficialmente federal, mas de conteúdo fortemente militarizado, veiculada e executada por militares que, embora respondam ao presidente da República, tem poder de requisição ao Estado do Rio de Janeiro do material humano e estrutural necessário para o restabelecimento da segurança pública. A pergunta que nós fazemos é, em que situações a Constituição admite a intervenção federal? É bem óbvio que restabelecer a ordem pública é uma das situações expressas previstas na Constituição para essa questão. A pergunta que eu faço, que eu sempre faço, tanto em sala de aula quanto nos meus diálogos sobre isso, é: segurança pública é de competência dos militares? Né? É de competência, né, do Corpo Militar Pátrio responder, gerir a segurança pública nacional? Né? Em segunda mão, o Rio de Janeiro, em que situação o Rio de Janeiro está quanto à segurança pública, que coloque o Rio de Janeiro em situação distinta dos demais estados da federação? Só para você ter uma ideia, só para nós termos uma ideia, né, o estado do Rio Grande do Norte possui um contingente de homicídios por 100 mil habitantes superior ao estado do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Norte está em uma condição de contingentes quanto a homicídios superior ao estado do Rio de Janeiro. Em muitos estados da federação, nós enfrentamos problemas com segurança pública, problemas com o avanço da criminalidade, problemas com insurgências, né, com rebeliões em penitenciárias, estruturas de penitenciárias sucateadas, problemas com investimentos. Um dos problemas bastante citados para fins de intervenção federal é a questão da segurança pública realizada com inteligência, né, inteligência no sentido estatal, como a se sugerir, por exemplo, que a União pudesse ofertar ao Estado do Rio de Janeiro um aparato de inteligência superior ao aparato de inteligência que o Estado do Rio de Janeiro possui. No entanto, o que eu vejo a respeito disso aí é que, para que a União Federal socorra os entes federados no tocante à segurança pública, especialmente quando se diz respeito à inteligência, não é necessário que você estabeleça um estado de exceção. E a intervenção é um estado de exceção. Toda circunstância de exceção é uma afronta potencial
ou efetiva a democracia. Se é efetiva, só o futuro vai nos dizer. Mas, pelo menos, potencialmente, sim, é uma ameaça à democracia, porque instaura uma situação excepcional, tá certo? Então, qual é o motivo que nós temos para fazer isso em relação ao Rio de Janeiro? E mais, esse precedente do Rio de Janeiro, ele pretende se espalhar pelas demais unidades da federação? E a outra pergunta que é bastante preocupante, que me faz crer que essa intervenção, a priori, não pode ser entendida como adequada constitucionalmente, né, é o fato de que segurança pública não se resolve com intervenção militar, com gestão militar. Né? As Forças Armadas no Brasil, elas foram criadas, pelo menos constitucionalmente, com outra finalidade, não com esta. Situação delicadíssima, doutora. Como a senhora mesmo falou, os militares são tratados para a guerra. Né? Estamos falando, né, de uns centros urbanos com grande concentração de pessoas e pelos resultados, né, que a gente tem visto no momento, não tem surtido o efeito desejado. Porque a segurança pública, Nazil, assim, tem duas coisas que eu gostaria de dizer de maneira bem objetiva. No Brasil, nós já atravessamos vários períodos ditatoriais. Nós já tivemos, das 8 constituições que nós possuímos até o momento, a parte da doutrina diz que é 7, eu entendo que são 8, a Constituição de 88 ela é a 8ª Constituição que nós tivemos. Ao longo da construção dessas 8 Constituições, nós só tivemos 2 processos de redemocratização, todos permeados por processos ditatoriais. E geralmente processos ditatoriais ligados a intervenções de caráter militar. Então, isso, na nossa realidade, preocupa. Mas isso não é uma coisa que acontece só na realidade brasileira. Isso é algo que acontece na realidade brasileira e que acontece na realidade latino-americana também. O Brasil e os países latino-americanos em geral, eles preocupantemente alternam entre democracias fracas ou fragilizadas, ou pseudo-democracias, e governos claramente ditatoriais. Certo? Então, assim, estados de exceção são péssimos indicativos para a democracia. Espero que a intervenção federal que está acontecendo no Rio de Janeiro, né, eu não posso dizer que espero que ela resolva o problema da segurança pública, porque se o militarismo resolvesse o problema da segurança pública, nós não teríamos esse problema no Brasil, já que nós vivemos mais períodos de militarismo, né, do que períodos, difícil dizer aí se eu poderia chamar de civilismo. A polícia ela tanto pode ser militar como ela pode ser civil. Para elas, as pessoas têm uma ideia de que para que a polícia seja armada, ela precisa ser militar. Não é assim que funciona. Tá certo? Oi. Doutora Fernanda, no caso não tem prazo mesmo para acabar, né? Vamos se aproximar, né, de uma eleição. Como é que vai se apresentar uma eleição? Como é que é uma eleição no nosso país, que engloba também o Rio de Janeiro, vai ter um peso, né, democrático, né, se existe um estado de exceção no nosso país? Na verdade, a ideia é que as intervenções elas sejam temporárias. Outro fator que me parece deixar claro que esse tipo de intervenção, embora federal, mas com conteúdo militar, não é adequado constitucionalmente, é o fato dela ser transitória. Para que o problema da segurança pública seja adequadamente tratado, ele precisa de soluções a longo prazo. Então, ele precisa de soluções estruturais, que envolvam questões que são acessórias, mas essenciais, como saúde, como educação, como estrutura urbana, né, como infraestrutura, né, urbana. Nesse caso em particular, se eu não me equivoco, o decreto prevê que essa intervenção deve se estender inicialmente até dezembro de 2018. Até porque nós teremos eleições federais, é um decreto presidencial. E o presidente da República não poderia estender o decreto para além do seu mandato, né? Vamos ter em mente que, embora o Congresso Nacional até agora tenha concordado com a intervenção federal, ela é feita através de decreto, né? Mas, assim, a questão específica, doutora, como a gente pode considerar uma eleição, né, digna, idônea, se estamos nesse estado de exceção? O que nós vamos escutar dizer a respeito disso é que a ideia é só garantir a segurança pública. Mas eu penso que o estado de liberdade de pensamento, de livre manifestação de pensamento, de livre exposição de ideias, tá certo?
embora essa intervenção não tenha suspendido direitos fundamentais, a intervenção federal não suspende, né, eu penso que esse estado de coisas excepcional da intervenção é incompatível com a obtenção de um processo eleitoral realmente democrático. Tá certo? Eu penso que isso pode impactar, embora não impedir. Também não vamos chegar ao ponto, né? Não podemos exagerar nesse aspecto. A intervenção federal, ela não suspende direitos fundamentais. Tá certo? Então as pessoas continuam, pelo menos a priori, ou devem continuar exercendo seus direitos fundamentais regularmente. A ideia é a de que a Força Nacional Militar, lá no Rio de Janeiro, ela esteja para garantir a segurança pública. O que nós estamos dizendo é que não consideramos isso constitucionalmente adequado, porque isso, além de não ser, né, competência dessa esfera de atuação estatal, a segurança pública ela deve ser resolvida por políticas públicas decentes, condizentes com o Estado Democrático de Direito, e não através da imposição de estados de exceção que são altamente perigosos para a nossa democracia. Estamos conversando com a doutora Fernanda a respeito sobre direitos humanos, democracia. Tocamos nesse ponto tão relevante, né? Infelizmente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Sob decreto presidencial, que é a intervenção federal. Nesse ponto, doutora, a senhora foi muito feliz essa questão do pleito, né? Se realmente se pode garantir o pleito no tocante à idoneidade do mesmo. Estamos chegando à eleição, estamos se aproximando, né? Outubro, as eleições, esperamos que o quanto antes seja revertido esse tipo de situação, porque segurança pública, como a senhora mesmo falou, não se resolve, né, com um meio armado, com armas em si diretamente, mas com políticas públicas, né, em favor da população. Então, próximo bloco, último bloco do nosso programa, vamos tentar fechar a temática, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, aqui com a doutora Fernanda Abreu, advogada, professora universitária. O tempo dela
quase que a gente não conseguia agendar com a doutora Fernanda essa pauta tão importante, direitos humanos, democracia, né? À luz desse mês tão importante que é o mês, né? Lembrado, o Dia Internacional da Mulher, e todo invocado nesse sentido. Doutora Fernanda, para tentar fechar a pauta, né? A gente falou que o pleito está chegando, né? À luz dos direitos humanos, como a senhora vê o avanço da direita no nosso país? O tempo é limitado, precisa da sua ajuda, doutora. Bom, eu vou tentar responder essa questão, Nazil, de uma forma especificamente ou especialmente humanista. Em que sentido? Eu não me preocupo com o avanço da direita, nem com o anterior avanço da esquerda. A bandeira dos direitos humanos, ou a luta que a gente encampa a partir dos direitos humanos, ela é uma luta que está muito mais ligada ao Estado social. A preocupação que nós temos é qual tipo de Estado, quem ascenderá ao poder, né, configurará. Qual tipo de Estado, quem ascenderá ao poder, permitirá que aconteça na nossa sociedade. Porque a nossa Constituição é uma Constituição, para usar as palavras do Canutilho, importante doutrinador português, é uma Constituição dirigente, né? Uma Constituição de um Estado social que fixa um elenco muito extenso de direitos fundamentais. E hoje a nossa preocupação não é transformar o texto constitucional em algo diferente do que ele é, porque ele é um texto muito bonito e muito avançado. A nossa preocupação é fazer com que ele saia do papel. E hoje uma preocupação maior ainda com a quantidade de reformas pelas quais nós estamos passando no Congresso Nacional é fazer com que os direitos que até agora nós conseguimos retirar do papel, que eles não sofram retrocesso, né? Então, o Estado Social é um Estado que se preocupa com a educação, com a saúde, né? Com o lazer, com o transporte. É um Estado que intervém, sim, na economia e na sociedade para promover a igualdade, não só a igualdade entre homens e mulheres, mas a igualdade entre todos os cidadãos, né? Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual, muito desigual. Algo em torno de 28% da riqueza nacional é apropriada por apenas 1% da nossa população. Então, eu preciso me preocupar com a direita, eu preciso me preocupar com a esquerda? Sim, mas na medida em que direita ou esquerda estejam ou não transformando o que está escrito na nossa Constituição em algo real, retirando do papel os nossos direitos fundamentais, os nossos direitos humanos e fazendo com que eles aconteçam. É isso aí que deve ser o nosso ponto principal de preocupação e de atuação, promover a igualdade. Doutora Fernanda, em nome da TV AD, os pastores Wendo, o irmão Adriano, toda a equipe, o meu muito obrigado. Fique à vontade, pessoal de casa, suas considerações finais. Nós eu agradecer imensamente a oportunidade. Realmente não foi tão fácil a gente fazer com que as nossas agendas se encontrassem para estarmos aqui conversando, mas uma conversa bastante agradável sobre pontos essenciais, muito importantes. Lógico que a gente não conseguiu vencer a pauta que a gente se propôs, acho que a gente foi meio presunçoso nessa pauta, mas a gente agradece a atenção e espera que o que a gente colocou aqui seja apenas o ponto de partida para várias outras discussões acerca desses tão importantes temas para o nosso Estado Democrático de Direito. Obrigada a todos. Falamos sobre direitos humanos, sobre democracia, inclusive falamos um pouquinho sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, com a ajuda aqui da doutora Fernanda Abreu. Falamos aqui, advogada, professora universitária, palestrante. Doutora Fernanda, mais uma vez reforço o meu muito obrigado. Se a pauta ficou extensa, a doutora fica devendo para a próxima. A senhora vai estar aqui conosco em um futuro não muito distante. Sim, com certeza. O nosso muito obrigado para você de casa que permaneceu conosco, né? Então, permaneça com a programação da TV AD Mossoró e até o próximo sábado.